E o Crio e Fumarola, Sacani? Alguém tem que confrontar. Não pode. O Sacani não pode ficar falando essas coisas, porque as pessoas vão acreditar que a vida ainda tá... Isso é geração espontânea, o Júnior. Isso é teoria medieval que já foi refutada por Pasteur. Não tem sapo... É a mesma coisa que eu falar pra você assim, ó, Júnior, deixando uns trapinhos ali, um resto de comida, vai aparecer rato. Sapos se formam no lodo dos pântanos. Isso é teoria medieval de geração espontânea. A gente sabe muito mais hoje. O Sacani falou assim, não, você pega os aminoácidos, vai ligando assim, né? E a gente brincou com o Burululu. E forma proteína. Não forma, você precisa de enzima. As ligações têm delta G positivo. É uma química extremamente complexa. E no final, ele chegou para dois rapazes que estavam na mesa, ele falou assim, inclusive, você vai lá com prospecção de petróleo no fundo do mar, tem lá uma fumarola é aquele pequeno vulcão no fundo do mar, e tá soltando os elementos daquele mini vulcão, tá meio quentinho, e seres primordiais, assim, rudimentares, pequenos camarõezinhos, ainda se formam. Crios, os crios. Aí não poderia ser um exemplo mais desastroso, porque crio é um dos maiores genomas do mundo animal. 48 bilhões de pares de base. Lembra do tetraedro do Domingos? Você teria que jogar aquele tetraedro e achar uma sequência de 48 bilhões de letrinhas para formar o crio. É um ser extremamente complexo, tem de 25 a 30 mil genes e jamais se formaria em fumarola. Então eu tava ansiosíssimo para chegar pro Sacani e falar, Sacani, vamos discutir essa história aí? Será que crio realmente se forma em fumarola? E chompes em vulcão? Mas ele não quis saber não, né? Ele ficou nas rochas e aí falou assim, você me chamou de mentiroso? Você falou para eu bater no Jaime? Mas então, os chompes e fumarola... Basicamente, essa história aí dos componentes os químicos com vulcão. Chompes em vulcão, que ele diz que vida é coisa simples. É colocar elementos dentro de um potinho e aquecer com água. Absurdo, gente. Quem trabalha com origem da vida sabe que é extremamente mais complexo. Por isso que eu acho assim, Júnior, se você vai falar de uma área, você tem que saber da área. Mas quem que inventou essa história do chompes e vulcão? Ele? Não inventou isso. Não, claro que sim. Não, alguém deve ter proposto isso já, né? Tem o pessoal na literatura que fala assim, esses são os elementos básicos da vida, chompes. Mas você conhece alguém em evolução química que disse que... Fala aí, Eduardo, que só chompes aquecidinho já vai formar a vida? Não existe assim, nas hipóteses da origem da vida, só pegando um gancho aí nessa questão do crio em zona de fumarola, né? As hipóteses sobre a origem da vida, na verdade, elas se dividem em 1 milhão de coisas diferentes, mas em relação ao primeiro ser vivo, tem a hipótese autotrófica e heterotrófica, que seria se ele consegue produzir a própria energia ou não. Mas, de qualquer forma, o primeiro ser vivo deveria ser uma bactéria, cianobactéria ou arqueia, enfim, alguma coisa extremamente simples, muito simples, ou talvez um precursor disso tudo. Então, absolutamente nenhuma chance, nenhuma hipótese vai falar de algum ser vivo mais complexo como um crio, que seria já um crustáceo, né? Surgindo pronto. Isso aí não tem nenhuma base para pensar nisso. Agora, em relação a como se organiza a química para fazer para até chegar nesses primeiros seres vivos, não tem ninguém que disse que se você aquecer os chompes, vai chegar nisso. Isso aí é uma simplificação que fizeram para ambiente, assim, não acadêmico, coisa de YouTube mesmo, para evitar um monte de explicação, porque o que tem é que os aminoácidos essenciais, os nucleotídeos, eles são formados por esses elementos. E deles serem formados por esses elementos, até que esses elementos consigam fazer alguma coisa, é um processo extremamente longo, extremamente trabalhoso, que a gente pode somar toda a tecnologia do mundo, toda a inteligência do mundo, toda a intenção humana do mundo, a gente ainda não consegue fazer. Então, dizer que se você simplesmente aquecer esses elementos no vulcão, de alguma maneira, vai gerar vida, isso aí não tem nenhum respaldo acadêmico para isso. Ô, Júnior, a analogia que eu fiz aqui quando a gente estava discutindo aquele meteoro lá, asteroide, que encontraram as bases nitrogenadas com o Jaime.
É como você falar assim, olha, para eu construir uma estação espacial, eu preciso de ferro, preciso de plástico, preciso de borracha, preciso de... o que mais? Qual os materiais básicos ali? Madeira para algumas peças e um pouco de isopor. Claro que eu preciso. E se eu tiver, então, madeira, isopor, borracha e esses elementos, vai aparecer uma estação espacial? Não. São condições necessárias, mas são extremamente longe das condições suficientes. Esses elementos são os elementos básicos da vida, mas eles precisam estar arrumados em aminoácidos, que são estruturas extremamente complexas. 20 aminoácidos. É muito mais complexo do que os átomos. Você precisa ligar esses elementos, não é assim, foi ligando. São ligações específicas que ocorrem com ribossomos, maquinarias da vida que grudam isso daí. Então, por isso que a gente quer questionar, a gente quer confrontar, porque não pode passar essa informação. Eu acho que os nossos jovens... Essa desinformação, né, no caso. Desinformação. A gente tem que falar o que é real. Tudo bem, se você tem uma ideia naturalista sobre a origem da vida, não tem nenhum problema. Mas não pode falar que bota chompes em vulcão, dá uma aquecidinha que vai formar. Crio em volta de fumarola, e não foi uma vez, o Sacani falou umas 3 vezes, tem 2, 3 vídeos diferentes em que ele fala do... Não, tem vários. Crios em fumarola. Aí eu não tive outras, eu falei, e o crio em fumarola, Sacani? Alguém tem que confrontar, não pode, o Sacani não pode ficar falando essas coisas, porque as pessoas vão acreditar que a vida ainda tá... Isso é geração espontânea, o Júnior. Isso é teoria medieval que já foi refutada por Pasteur. Não tem sapo. É a mesma coisa que eu falar pra você assim, Júnior, deixando uns trapinhos ali, com o resto de comida, vai aparecer rato. Sapos se formam no lodo dos pântanos. Isso é teoria medieval de geração espontânea. A gente sabe muito mais hoje. Hoje, a origem dessa ideia toda aí de que elementos químicos poderiam gerar vida, ela se dá com o próprio Darwin, né? Darwin, na verdade, quando ele escreveu A Origem das Espécies, em 1859, ele falou que todas as espécies teriam um ancestral em comum, só que esse ancestral em comum, como ele não sabia explicar de onde que esse ancestral em comum teria vindo, ele disse que esse ancestral comum foi soprado por Deus. Então, Darwin disse que foi Deus quem fez o primeiro ser vivo e ele evoluiu para todos os outros, de acordo com a história que ele tinha contado ali no livrinho dele. O problema é que os próprios discípulos de Darwin, como Haeckel, que era o porta-voz de Darwin na Alemanha, por exemplo, Huxley, que era o chamado Bulldog de Darwin, eles não se contentaram com isso, porque eles não gostavam da ideia de ter Deus em nenhuma parte da equação. Então eles começaram a pressionar Darwin, eles escrevem isso literalmente, que a teoria da evolução nunca estaria completa, a menos que se fosse encontrado a origem deste primeiro ser vivo. Então, no caso, é daí que veio a procura da origem da vida. Darwin viu essa afronta, né, que os seus próprios pares, seus colegas estavam fazendo, e ele começou a ficar muito preocupado. Darwin era extremamente como é que chama? Depressivo, ele tinha um monte de problemas psicológicos ali, e ele começou a ficar muito preocupado com isso, até que ele escreveu numa carta, certa vez, que não seria impossível você pensar que se tivesse uma poça super nutritiva, ele chama de warm little pound, isso é uma pocinha quente, uma poça super nutritiva e tivesse energia suficiente ali naquela poça, que daí que vem, inclusive o Sacani fala isso aí, que vem raios e energiza a poça, e daí consegue formar algumas pequenas organelas ali, e a vida poderia surgir desse ponto. Só que é importante notar que Darwin, naquela época, ele acreditava, e ele fala isso, literalmente, um médico na época dele fala isso aí também, que era seguidor dele, de que a célula, ela era extremamente simples. Ele acreditava que a célula era basicamente, ele fala assim, uma substância gelatinosa, feita de albumina. Ele faz uma explicação assim, extremamente simples, como se fosse uma gelatina mesmo. É isso que ele explica que era a célula, e era o que ele acreditava que fosse.
Então, assim, você, pegando do ponto de vista dele, que achava que a célula era nada, era só um negócio oco lá, e ele ainda fala 100 organelas, 100 funções que estão lá, não sei como é que eles acreditavam que ela agia, mas de qualquer forma. Desse ponto de vista, pode ser que até seja justificável você pensar, você acreditar que numa poça nutritiva poderia cair um raio lá e formar alguma coisa parecida. Porque eles nem sabiam o que era uma célula. Só que a compreensão que nós temos da célula hoje nem se compara com a compreensão que eles tinham naquela época. Hoje, se você fosse dizer que a célula era uma gelatina, comparar com a percepção que eles tinham da célula como uma gelatina, hoje a célula teria uma estrutura organizacional semelhante a uma galáxia inteira. Entende? Hoje nós entendemos muito mais da célula e tem muita coisa da célula que nós sequer conseguimos cogitar como que funciona. Hoje nós temos, uma complexidade enorme. Saiu inclusive um artigo recentemente falando das ações celulares no genoma e comparando isso a um computador quântico. E já tinha saído um falando inclusive que foi Deus que tinha feito o computador quântico, agora saiu outro esses dias falando exatamente a mesma coisa, só que dessa vez eles não falam da parte de Deus. Porque dizem que a complexidade é muito grande, nós não sabemos como funciona. Se nós entregarmos para os cientistas mais capacitados do mundo uma célula inteira, todas as organelas da célula pronta, tudo certinho, coloca num tubo de ensaio ali, monta a célula, pode usar a inteligência que você quiser, as enzimas que você quiser, até aparelhos de outras células prontas, pode usar o que você quiser, não vai montar. Por quê? Porque simplesmente se tudo já estivesse lá de início, ainda assim nós não sabemos como montar. O interatoma é a interação entre todas as proteínas de uma célula. Só o interatoma da célula, ele é ordens de magnitude mais complexo do que qualquer coisa, qualquer programa de computador, ou todos eles somados, que a gente possa imaginar. Se nos dermos só as proteínas para montar, tudo o resto já vem montado, nós não conseguiríamos montar, porque a complexidade é muito grande. Isso se já tivesse tudo pronto nas condições ideais que você quiser. Agora, imagina uma poça completamente descontrolada, cai um raio lá, vai montar o quê? Uhum. Vai montar o quê? Vai vaporizar a poça lá. Raios é milhões de volts. O que eles fazem o que a hipótese de Stanley Miller propôs em relação a raio, seria um raio extremamente controlado. Ele não chegou nem perto de 1 milhão de volts. Porque ele diz assim, um localzinho bem específico perto da onde o raio cai. Não é o raio, enfim. Então são ambientes extremamente controlados para formar nada ainda.